Amém, Jesus. Amém. Aproveitando que você está em pé, abra sua Bíblia, o Salmo 103. Salmo de Davi, Salmo 103. Às vezes acontecem algumas coisas e a gente precisa entender o que Deus quer fazer. Eu gosto muito daquela canção que diz que quando Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando. E isso é bom demais, a gente saber que Deus trabalha mesmo no silêncio. E eu tentei fazer o esboço, mas o meu computador deu um problema. E eu falei, eu digo, então eu vou entender, Senhor, que o Senhor quer que eu ministre sem esboço mesmo. Então eu estou 100% dependendo do Espírito Santo nesta noite, não é? Ele é melhor do que qualquer computador, do que qualquer roteiro, não é? E eu espero que o Senhor ministre ao nosso coração uma palavra da parte dele. Vamos ler o Salmo 103, diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele, o próprio Deus, que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade, de misericórdia, de misericórdia, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Eu vou pedir a você que me ajude lendo comigo o verso 10. Vamos juntos? Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Eu quero que você leia ainda o versículo 12 comigo, juntos? Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. O versículo 17, juntos? Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Amém. Antes de você se sentar, eu queria que você dissesse a seguinte frase, pelo menos para duas pessoas. Preste atenção: alcançados pela misericórdia, salvos pela graça. Vamos dizer juntos? Alcançados pela misericórdia, salvos pela graça. Diga para o outro lado, para a pessoa, diz: alcançados pela misericórdia, salvos pela graça. Pois disso, volte ao seu lugar adorando ao Senhor. Este salmo, como já lhes falei, é um salmo de Davi, o Salmo 103, melhor dizendo. E é um salmo que, como alguns outros, apresenta o que é denominado na língua portuguesa de solilóquio. Não fique assustado, eu vou lhe dizer o que é. Solilóquio é simplesmente a pessoa que fala consigo mesmo. Eu sei que todos aqui, em algum momento da vida, talvez no momento de aflição, no momento de luta, se apanhou falando consigo mesmo. É comum, quando a pessoa está submetida a algum tipo de aflição, de sofrimento, é comum às vezes ela falar sozinha. E eu já vi algumas pessoas conversando, mas além de conversarem, gesticulando. Tal. E você fala, com quem está falando? Não, a pessoa está tão envolvida no seu momento, ela está tão imbuída dos problemas que a afligem, que ela começa a falar consigo mesmo. E Davi, diferentemente de alguém que está passando por um momento de dificuldade, ele começa a dizer para a alma dele, ele começa a conversar consigo mesmo. Ele diz: ó minha alma, bendiga o Senhor. Minha alma, olha só, é Deus que perdoa todas as tuas iniquidades. Alma,
fica sabendo de uma coisa: é Ele que sara todas as tuas enfermidades. Minha alma, fique sabendo de uma coisa: que é Deus que te redime e que perdoa todos os teus pecados. É como se Ele estivesse dizendo, pela consciência, pela razão que tem, pelo entendimento, Ele está dizendo à sua própria alma: alma, não seja ingrata. Se há uma coisa que machuca o ser humano, é ingratidão. Você já percebeu como dói? Às vezes a gente, no dia a dia, atendendo pessoas, geralmente alguém diz assim: eu esperava isso de qualquer pessoa, menos dessa pessoa. O que é isso? A pessoa tratou bem, a pessoa cuidou, a pessoa ajudou, a pessoa auxiliou, e esperava alguma coisa em retorno, pelo menos um reconhecimento. Mas o que veio? Veio a ingratidão. Ingratidão é uma coisa que machuca muito. Estava vendo, creio que todos aqui que assistiram aos jornais ultimamente, viram como este casamento do jogador Ronaldo com a torcida do Corinthians, que começou de uma forma tão avassaladora, tão impactante, as pessoas ovacionando, gritando o seu nome, aplaudindo, e aí quando foi ontem, queria o homem fora e apedrejar o ônibus, e já não serve mais, é gordo, não joga mais nada, vai embora, etc. Eu digo, puxa vida, como as relações são frágeis, como as amizades, elas são passageiras, como os sentimentos escorregam por entre os dedos e fogem à garantia de sobrevivência de amizades duradouras. E Davi está até dizendo o seguinte: eu entendo que na relação humana isso possa acontecer, mas com relação a Deus, isto é inadmissível. Por isso que ele diz: alma, toma juízo. É Deus que te perdoa. Alma, presta atenção. É Ele que te ajuda, é Ele que te redime, é Ele que te abençoa. E nesta noite eu creio que o Espírito Santo de Deus trouxe essa palavra ao nosso coração com o objetivo de ressuscitar no coração de cada crente neste lugar um sentimento de gratidão, de adoração, de louvor ao Senhor. Quantos aqui nesta noite têm pelo menos um bom motivo para dizer: minha alma, exalta o Senhor, levante a sua mão e exalte ao Senhor com toda a sua alma, com todo o seu coração. O ser humano tem uma tendência natural a concentrar o seu pensamento naquilo que é negativo, e geralmente nós recebemos 99 bênçãos, mas quando vem uma prova, a gente concentra o pensamento na prova, na luta, e se esquece das 99 bênçãos. Quer ver uma coisa? Tem gente aqui que está passando por uma situação dificílima nas finanças. Amanhã você tem um compromisso: pastor, nem toca nisso, só de o senhor falar me deu um frio na espinha. Há pessoas que estão enfrentando um problema aqui de enfermidade. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa: se você extrair este problema, quanta coisa boa você poderia dizer nesta noite: obrigado, Senhor. Por exemplo, tem pessoas que não têm um teto, você tem uma casa para onde recorrer. Tem pessoas que perambulam por estas ruas sem ter uma família, você tem entes queridos que te abraçam e que fazem parte do teu convívio. Você tem um emprego, está trabalhando e pode colocar pão sobre a mesa. Tudo isso são motivos da gente agradecer a Deus. Você tem um carro, é bem verdade, o pneu está careca, o carro está meio velhinho, mas tem um carro. Tem gente que tem que pegar a Kombi, Cacuia, Cocotá, Parque Manuel Bandeira, tudo terrível. Você tem motivos para agradecer a Deus. E este Deus acerca do qual Davi está falando é um Deus tremendo, é um Deus maravilhoso, é um Deus que possui atributos, qualidades tremendas. Se nós fôssemos falar das qualidades, dos atributos de Deus, nós ficaríamos a noite toda falando e não cessaríamos, porque o nosso Deus é um Deus tremendo. Diga-se comigo: o Deus a quem eu sirvo é um Deus tremendo. É um Deus, por exemplo, onisciente, conhece todas as coisas, sabe o que nós estamos pensando,
sabe o número do teu CPF, do teu RG, o número da tua casa, sabe a situação que você passou ontem, a dificuldade que você enfrentou, conhece muito bem a situação do teu coração nesta noite, mas melhor ainda, sabe o que se dará na tua vida amanhã. É por isto que a consciência de que este Deus é um Deus onisciente pode nos trazer um conforto muito grande. A minha vida, a sua vida, as nossas vidas estão nas mãos de um Deus que sabe todas as coisas. E o próprio salmista vai dizer isto: antes que a palavra me chegue à boca, o Senhor já conhece tudo. O Senhor sabe o que a gente pensa, o Senhor sabe o que a gente sente, o Senhor conhece as nossas ansiedades, o Senhor sabe das nossas aflições, mas Ele sabe o que nos dá felicidade. E Ele, como Pai, tem prazer em nos proporcionar momentos agradáveis, como este momento nesta noite tão abençoada, quando nós nos reunimos para adorar, para louvar, para bendizer o nome do Senhor Jesus, mas para também abraçar o irmão que está à minha direita, à minha esquerda, sentado aí do seu lado. Deus sabe como nos proporcionar felicidade, mas não é só isso. Esse Deus a quem nós servimos é um Deus onipresente. Ele está em todos os lugares, e isso tem um duplo sentido, tem uma dupla percepção, tem uma dupla maneira de você entender. A primeira delas é que o fato de saber que Deus está em todos os lugares, para aquelas pessoas que andam de forma incorreta e em desobediência ao Senhor, devem se lembrar disto: Deus tudo vê, Deus tudo sabe, Deus está presente em todos os lugares. Não há lugar. Para quem faz o que é errado, deve ter esta consciência: Deus está olhando para você. Mas para quem anda em retidão e teme ao Senhor, isso traz conforto para a alma, porque ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, Deus vai com você. Deus está contigo no meio da aflição, no meio da luta. Deus está com você para te sustentar, para te abençoar. Esse Deus é um Deus onipotente, tem poder de fazer qualquer coisa, tudo pode fazer, mas só faz o que deve, porque Ele mesmo estabeleceu assim. Alguém diz assim: Deus pode fazer tudo? Pode, mas Ele só faz o que deve. Alguém diz: Ele pode tudo, então pode pecar? Não, Deus não peca. Por quê? Tem um outro atributo, uma outra qualidade, chamada santidade, que é definida como corolário de todos os seus atributos e qualidades, a sua santidade. Deus se apresenta como um Deus santo, como um Deus separado, como um Deus que não se mistura com o pecado. E esta santidade de Deus, Ele deseja que ela seja passada para os seus filhos, que cada filho seu seja santo como Ele é santo. Deus é onisciente, Deus é onipresente, mas Ele é onipotente. Pode fazer qualquer coisa, mas faz apenas aquilo que deve. Isto é maravilhoso, porque a própria santidade de Deus estabelece os limites daquilo que Ele faz, e Ele não faz nada que fira o seu caráter santo. Isso traz conforto à nossa alma. O Deus a quem Davi está se referindo aqui é um Deus extremamente poderoso, tem o poder de fazer qualquer coisa. Ora, se Deus tem todo o poder nas mãos, eu devo entender no meu dia a dia que Deus é capaz de reverter qualquer situação. Aquela causa insolúvel aos olhos dos homens, eles estão olhando, estão dizendo assim: isto é impossível. Deus olha e diz: isso para mim é nada, porque eu posso reverter a situação de uma hora para outra e mudar o quadro. Deus tem o poder nas mãos para fazer qualquer coisa. Isto nos traz um conforto maravilhoso, porque saber que Deus caminha conosco, que Deus está olhando para nós, saber que Deus vai conosco na caminhada, nos dá esta tranquilidade, esta felicidade. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é santo. Mas olhando para esse texto aqui, o salmista Davi destaca e diz à sua alma: olha, alma, este Deus é um Deus misericordioso. Você pode dizer comigo? Deus é um Deus
misericordioso. Mais uma vez, Deus é um Deus misericordioso. Gente, eu estava no jardim e comecei a meditar sobre as misericórdias do Senhor. E aqui eu começo a falar de um modo mais detalhado sobre uma lição que entra como prática para a nossa vida. Eu converso com muitas pessoas, atendo a muitas pessoas, e geralmente elas estão apresentando alguma coisa, justificando-se diante de Deus, e como se dissesse assim: Deus precisa fazer assim comigo, porque afinal de contas eu tenho agido desta forma. E eu queria corrigir este sentimento, este pensamento. Gente muito boa, gente que está na igreja há muitos anos, mas que perdeu o entendimento do que é misericórdia e graça. A primeira coisa que eu gostaria de lembrá-lo é que a Bíblia afirma categoricamente que todos nós somos pecadores. A Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz que todos pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus. Saíram do plano original. Então eu queria que você afirmasse nesta noite, se acredita, se concorda com o que a Bíblia diz, que você dissesse assim: eu sou pecador. Você pode dizer isso com mais convicção: eu sou pecador? Salomão disse que não há homem que não peque. E os estudiosos dizem que um ser humano no seu estado normal, todos os dias, na sua mente passam cerca de 10.000 pensamentos. A Bíblia afirma que nós pecamos por pensamentos, palavras e por obras. Às vezes nós nos policiamos e conseguimos não pecar por palavra. Alguém nos faz ou nos diz alguma coisa e você segura, mas o pensamento já viajou. Alguém pisou no seu pé, alguém lhe disse algo que você não gostou, ou você ficou sabendo que fizeram um comentário sobre você, e você na hora diz: Jesus, me lava no teu sangue, mas a vontade que me dá, o Senhor sabe, eu não vou nem falar para o demônio não escutar. Mas na mente você já viajou, você já foi. Há pessoas que não pecam, não realizam o ato de pecar, mas às vezes até na oração consegue fazer isso, e diz: Deus, toma fulano de tal e faz um serviço bem feito com ele, Senhor. O que eu ouço de oração, de gente que faz uma oração, vai, Senhor, lá e arrebenta mesmo, Senhor, pega pesado, Senhor. E eu fico olhando que Deus é tão misericordioso. Eu fico imaginando ele como um pai, olhando para a gente e dizendo assim: tão novinho, tão criança, não é? Tá com raivinha, filho, tá? Eu vou mandar uma provinha para você ficar melhor, ficar mais calmo, tá muito bravinho, né? E vai ajustando a gente, porque o desejo de Deus é que nós cresçamos. O desejo de Deus é que nós entendamos a sua natureza, é que nós captemos para nós aquilo que Ele é. E Deus é misericordioso, gente. A gente se esquece disso. E quantas vezes eu já não me apanhei querendo estabelecer justiça, dedo em riste, apontando para alguém, dizendo: esta pessoa, uma pessoa assim, não presta e tudo. Mas quando você começa a olhar para si mesmo e se lembra de que é pecador e só está de pé por causa de uma coisa chamada graça de Deus, você diz: misericórdia, Senhor, me ajuda e guarda o meu coração. Deixa eu lhe dizer uma coisa: se tem alguém aqui pensando o seguinte: eu sou crente porque eu sou do bom mesmo, eu sou uma pessoa de opinião, eu quando entreguei para Jesus, irmão, meu negócio foi tocha com ele, e eu sou uma pessoa muito honesta, muito correta, muito boa, eu tenho certeza que Deus está olhando para mim e tem alguma coisa maravilhosa lá no céu. É melhor você corrigir a sua forma de pensar. Porque imaginemos que durante o seu dia 10.000 pensamentos, apenas 3 fossem pecaminosos. Para isso você precisaria ser quase santo, um Enoque na vida. Ao final de 50 anos de vida, você ia ter para mais de 50.000 pecados. Aí eu lhe pergunto:
Como é que você ia resolver isso? Geralmente nós nos escondemos de trás de alguma coisa. Você vai evangelizar uma pessoa e ela diz assim: meu amigo, é o seguinte, eu não sou crente não, mas não faço mal a ninguém. Eu sou uma pessoa muito boa. O senhor pode falar com os vizinhos aqui? Não falo mal de ninguém, meu negócio é para trabalho, é para casa. Não entendeu uma coisa? Toda a nossa bondade, toda a nossa justiça para Deus é como trapo de imundícia. Você sabia disso? Entendi não, pastor. Vai entender hoje. Você vai sair daqui dando glória a Deus e mansinho, calminho, entendendo uma coisa: Deus, pela sua misericórdia, te salvou, e você é alvo da bênção de Deus. Pastor, mas eu tenho a minha parte. Eu vou falar disso daqui a pouco, mas agora eu peço que você entenda isso. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, ele diz: pela graça sois salvos. Pelo quê? Pelo quê, gente? Graça. Pela graça sois salvos. Mediante o quê? A fé. Não é mediante as obras não, gente. Mediante a fé. Isso não vem de vós. Quer dizer, a salvação não é algo produzido pelo homem, não é algo planejado pelo homem, não é algo que o homem possa fazer. Ei, amigo que está aqui nesta noite, ouça o que eu vou lhe dizer. A salvação é dom de Deus, a salvação é pela graça, a salvação é presente, a salvação é resultado da bondade, a salvação é resultado da misericórdia, a salvação é resultado do amor de Deus por nós, que enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, a fim de que nós tivéssemos salvação. Todo mundo é pecador, não há quem não peque. O salmista Davi, no Salmo 51, ele diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Pecadores, todos nós. O que é que estabelece diferença, pastor? É que o pecador que entende que a salvação lhe foi proporcionada pela graça de Deus, por meio do sacrifício de Jesus, morrendo na cruz do Calvário, ele chega-se a Deus e diz: Deus, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que fui concebido em pecado, eu reconheço que em mim nada há que me recomende a tua presença, mas eu estou orando a ti, pelos méritos de Jesus Cristo, teu Filho amado, que morreu na cruz do Calvário no meu lugar. Pela fé eu abraço este sacrifício, de maneira que a morte de Jesus passa a ser a minha morte, e a vida de Jesus passa a ser a minha vida. É por isso que nós dizemos que aquele que se entrega a Jesus nasceu de novo, é nova criatura, está vivendo uma nova vida para louvor e glória do nome do Senhor. Se você me entende até aqui, diga aleluia. O salmista está dizendo aqui: alma, glorifica o Senhor, porque é Ele que te redime. Foi Jesus na cruz que pagou o preço por nós. Não foi ouro, não foi prata, mas foi o seu precioso sangue, sangue vertido na cruz, para que tivéssemos salvação, para que tivéssemos liberdade de chegar diante do Senhor. Então ouça-me, eu quero que você entenda isso. Pastor, então eu posso ser salvo e fazer o que eu quiser, pecar à vontade, que Jesus já cumpriu lá? Não, não é isto. Você, quando entrega a vida para Jesus, você está dizendo: reconheço a minha condição de pecador e estou entregando a minha vida a Jesus. Entregar a vida a Jesus quer dizer colocar a sua vontade debaixo da vontade de Jesus. Diga comigo: entregar-se a Jesus é colocar a sua vontade debaixo da vontade de Jesus Cristo. Então você diz assim: o que eu quero agora? Eu quero o que Jesus quer. E onde é que eu sei o que Jesus tem para me dizer? Aqui, na palavra. É aqui que você descobre como Jesus quer que você viva.
E vivendo em Cristo, você experimenta uma nova vida. E vivendo uma nova vida, você vai de glória em glória, crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixe-me ver se você entendeu. Nós somos salvos pelo quê? Diga, pela graça. Pastor, o que é graça? Diga comigo, favor imerecido. É dom de Deus, é presente de Deus. Graça, a salvação. O que eu preciso fazer? Apenas receber. Quando alguém lhe dá um presente, dia do seu aniversário, diz: olha, este presente é para você. O que você faz com o presente? Recebe e agradece. É por isso que o salmista está dizendo: Alba, agradece a Deus. Será que você pode levantar a mão e dizer: Senhor, graças eu te dou pela salvação da minha alma. Eu te louvo, Senhor, porque o teu filho Jesus morreu na cruz do Calvário, e hoje eu posso dizer que sou salvo e vou morar no céu. Quantos creem nisso? Digam aleluia. A misericórdia do Senhor, ela entra numa esfera muito especial aqui. Somos salvos pela graça, é um presente de Deus. Mas o salmista está dizendo aqui: a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem. Que coisa linda! Misericórdia. Olha só, a graça é você receber algo, um presente que você não merecia. O que é graça? Receber um presente que você não merecia. E o que é misericórdia, pastor? É deixar de receber algo que você merecia. Você pode dizer comigo: misericórdia é o quê? Deixar de receber algo que você merecia. Eu e você merecíamos o quê? Morte. Eu e você merecíamos o quê? Condenação. Ora, se não há homem que não peque, se todos nós pecamos por pensamentos, palavras e por obras, quem poderia se apresentar diante de Deus? Ninguém. Logo, se todos pecaram, destituídos ficaram. Destituídos, separados, precisava de alguém trazer o quê? O castigo. Agora, no lugar do castigo, o que ele lhe dá? A salvação, a bênção. Sabe o que eu merecia? Punição. Mas o que Deus me dá? Perdão. Coisa linda, maravilhosa. Você entende o que é misericórdia? Você merecia ser castigado, mas Deus olha para você e diz: em vez de te castigar, eu vou te perdoar, desde que você tenha uma decisão no coração. Qual é, pastor? A decisão de arrepender-se, a decisão de mudar de opinião, a decisão de mudar de vida. Outro dia eu conversava com uma pessoa, ele estava me contando de um irmão que estava dizendo o seguinte, conversando com outro, disse: irmão, eu não suporto mais esse mundo. É muita gente ruim dentro da igreja, muito crente que não é crente. E começou a falar. Porque se tem uma coisa que está muito em voga nos nossos dias, é falar mal dos outros. Tipo, falar de um, de outro, fala mal do... Se quando não tem quem falar mal, fala mal do governo, do presidente, fala mal do ditador do... Mas fala mal um negócio que... É tanto que há revistas especializadas nisso, e vendem muito. Tá? As revistas que vendem sobre a vida dos outros. Fulano de tal está se separando. E tem muito crente que vai lá e compra, e fica acompanhando. Eu quero ver se vai se separar ou não vai se separar. E aí, fulano, tem notícia? O artista, a atriz, etc. Mas o irmão conversando, dizendo o seguinte: olha, eu cheguei à seguinte conclusão, irmão. Se fosse Deus, eu matava essa raça ruim todinha. Matava todo mundo. Gente ruim, passava o cerol, matava todo mundo. Aí o irmão que estava conversando com ele disse assim: fulano, é bom você não pedir isso, não, porque vai que a gente está incluído na visão de Deus do lado ruim, não é? É bom não fazer essa oração, não, porque geralmente nós nos entendemos como perfeitos, como corretíssimos, e queremos ser a palmatória do mundo.
Mas quando olhamos para a Bíblia Sagrada, todos nós somos fruto da graça e da misericórdia de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e Davi, melhor do que ninguém, sabia disto aqui. Ele diz: o Deus a quem eu sirvo é um Deus misericordioso, é um Deus perdoador, é um Deus abençoador. Eu me curvo diante desse Deus, eu me dobro diante desse Deus. Minha alma bendize o Senhor, exalta o Senhor, louva esse Deus poderoso. Nós temos um exemplo disso, irmãos, e eu queria com isto terminar nesta noite. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. É uma história muito conhecida. O pastor Samuel Ribeiro pregou aqui no último domingo, e eu queria apenas, para que as pessoas que nos visitam e nos assistem por meio da internet não ficassem descontextualizadas, eu queria resumir aqui essa história. A história de um pai que tinha 2 filhos, e era um fazendeiro muito rico, e de repente o mais novo chegou e disse: pai, me dá parte da minha fazenda, dos meus bens, porque eu quero experimentar a vida. E parafraseando o que a Bíblia diz, o pai, com um peso no coração, com dor na alma, dividiu, separou, deu a parte daquele filho, e ele embrenhou-se pelo mundo, deixando a casa do seu pai. E na prática do mal, do seu, entre aspas, lazer, ele acabou constituindo amigos, e esses amigos o ajudaram a consumir todo o dinheiro. De maneira que, quando ele se viu sem dinheiro e sem nada, sem recurso algum, ele se lembrou da casa do pai, sentiu fome, buscou emprego, foi a um fazendeiro daquela terra, e ele o mandou apacentar porcos. E quando aquele jovem estava apacentando